Olá, queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia Online, devocional de hoje, dia 13/10 de 2025. Estamos em Jeremias 30, verso 12 e 17, e 1 João 3, 5 e 6, que nos diz assim: Porque assim diz o Senhor, a tua ferida é incurável, a tua chaga é dolorosa, porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Porquanto te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. E no Novo Testamento, em 1 João diz, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Hoje nós vamos falar sobre o processo consequente daquele que não faz o que Deus tinha dito para fazer. Quando Deus manda fazer e alguém não faz, ele usa o outro, ele continua com o plano dele, porque ninguém atrapalha Deus. Como nós vimos nas leituras anteriores, Deus tem 7.000 só de reserva para cada um no seu plano espiritual, então ninguém impede o rumo que Deus tem para ele, mas o indivíduo que devia ter feito, ele começa a gerar, por não ter cumprido, danos a si mesmo. Porque o que acontece? Quando Deus escolhe alguém, tudo que está ao redor, Deus forma dentro daquele projeto. Deus forma dentro daquele propósito. E o próprio propósito cumprido alimenta todas as necessidades daquele indivíduo e ao seu redor, sejam elas espirituais, emocionais e físicas. É igual a natureza e o homem, vai se complementando um com o outro. Quando o homem decide não fazer, quando ele decide não cumprir, quando ele decide não dar o ouvido, ele decide não realizar, o que acontece? Tudo que aquela realização iria suprir e dar ordens espirituais de suprimento para ele e no seu entorno, ele vai ser a ausência daquela questão e vai causar, como nós estamos vendo hoje, o resultado que chama-se chaga, ferida. Nós já entendemos em Lucas que a ferida é a dor do efeito pela interpretação, a direção equivocada de uma causa, de um tema, de uma circunstância, ou de uma área, ou de uma pessoa, ou de um estado físico, ou emocional, espiritual. Então, em outras palavras, a ausência de suprimentos, de bênção, começam a chegar como feridas, chagas, porque o indivíduo está desviado, ele está fora do foco de Deus, fora da essência de Deus. Uma vez que ele está fora da essência de Deus, o que acontece? A ferida dele começa a ficar grande e cada dia mais incurável. E essa ferida, ela não é só de quem está fora do foco, sem obedecer a Deus, mas ela também é de quem está coligado àquele que não obedece. Quando algum indivíduo, um exemplo muito claro aqui é quando a gente ora por alguém para vir a Jesus, para receber a palavra, para obedecer a palavra, e a pessoa não ouve, não quer obedecer a palavra de Deus. Ela gera uma chaga e a gente começa a perceber e sentir no espírito a dor dela, a chaga dela, seja espiritual, emocional ou circunstâncias que começam a externar no físico, o estado dela interno. E o indivíduo, se a gente não tomar cuidado, a gente também fica ferido, a gente fica com a chaga, a gente fica com a ferida incurável, porque aquele indivíduo está num estado incurável e não sai, não tem jeito. Então aquilo vira um estado incurável, doloroso, que até o próprio Deus diz, Se para Deus, que é todo poderoso, fez os céus e a terra, chegar para uma situação e dizer isso aqui é incurável, isso aqui é doloroso, então Deus está sabendo mesmo o que está acontecendo. A coisa não é fantasia nem brincadeira. E aí, verso de 1 João diz, bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Aonde a presença de Deus está, ela nunca vai aceitar pecado.
Aonde Deus está, ele vai a ferro e a fogo brigar contra o pecado eternamente. E quem é dele vai brigar eternamente contra o pecado. A fogo e a ferro, mas vai brigar contra o pecado. A gente continua anunciando para o pecador, sai daí, vem para Jesus, vem para a palavra, vem para a vida, se restaura, se renova, sai dos ambientes destrutivos. Mas o pecado a gente vai confrontar, né? Porque o indivíduo, ele tem direito a todas as bênçãos, só que as bênçãos Deus deu a lei, só vem com as essências de Deus. Então, se o indivíduo está no meio do caminho, continua, a ferida cresce, no meio do caminho vai continuando, até Deus realmente agir. Qualquer que permanece, o versículo continua dizendo, nele não pratica o pecado. Então, quem está em Deus vai continuar brigando contra o pecado e não aceita e não acabou. E acabou, não tem outra história, ponto final. Agora, qualquer que permanece em pecado, se o indivíduo ainda permanece depois de tudo, né? Um exemplo aqui, a gente ora para alguém ser salvo, a gente pede e continua porque não viu a Deus ainda. Pode falar que viu, pode pensar que viu, pode entender que viu, pode considerar que viu, mas ainda não viu. Porque se ele ainda tem vontade do erro, se ele ainda tem vontade de permanecer anunciando a destruição, então não adianta, não adianta. Não viu a Deus ainda, não conhece a Deus. Se conhecesse, não perdia tempo, não brincava, né? E aí, mas o Senhor diz, é incurável a tua ferida. A chaga é dolorosa, mas eu restaurarei a tua saúde. E quando Deus toma a causa e diz, é eu que vou entrar, é eu que vou encontrar com toda a situação e toda a estrutura, então glórias a Deus por isso, né? Aquele que não obedece a Deus, que não faz, que causa chaga nos outros, que causa danos ao redor, que causa tantas feridas ao redor, Deus está se preparando para abraçar ele, para encontrar com ele. Esse mesmo que está causando tanta chaga incurável, Deus está se preparando para se encontrar com ele. A gente viu isso na mensagem da célula, a parte um pouquinho, quando nós pregamos sobre Saulo. Deus deixou um exemplo claro que o maior tirano da época do Novo Testamento foi Saulo. Começou a perseguir os cristãos, matar os cristãos, dizer, eu vou pegar o tirano, eu vou pegar o tirano e vou converter ele. Ele vai ficar 3 dias sem enxergar nada, ele não vai entender nada, ele vai ficar entendendo que a vida quem dá sou eu. E aí caiu do cavalo, ficou cego. Foi um milagre Ananias ter chegado lá, mas Deus deixou claro no Novo Testamento. Para o meu povo eu cuido, a minha igreja eu cuido. Se tiver um tirano, eu converto o tirano. Mas quem não destrói meu corpo, não destrói. Eu sou aquele que dou a ordem. Então, nós temos exemplos do poder de Deus para curar, tudo que precisa curar, para colocar no lugarzinho, tudo que precisa colocar. Deus tem o poder. Agora, nós precisamos entender, né? Estar no lugar certo de entender o que Deus quer fazer, pedir a graça, continuar pedindo misericórdia dele para ele nos dar o seu amor, do seu perdão, da sua misericórdia, da sua força, da visão dele e liberdade. Que Deus faça a vontade dele, o querer dele sempre mais. Que nós possamos dar sempre lugar a Deus, né, na nossa limitação, às vezes na nossa ausência de recurso, ou nas nossas feridas por ver pessoas feridas do nosso lado. Mas que o Senhor nos mantenha com a graça e a força dele para a gente fazer o que vem nas nossas mãos com a pouca força que temos, até que ele cumpra, ele complete, ele cure feridas incuráveis ao nosso redor ou em nós em alguma área. Amém? Um forte abraço, que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações e até mais.